Bem-vindos à primeira edição deste podcast, que é da responsabilidade da Assembleia de Deus de Sintra. O nosso convidado de hoje é o pastor Vítor Maia, bem-vindo também. Obrigado. O pastor Vítor Maia é o responsável da Igreja Reformada de Massamá e recentemente editou mais um livro, não é? Neste caso um devocional, que chama Edifica. Okay? Gostava, se calhar, que começássemos por explicar um bocadinho esta obra, de onde é que surgiu a ideia. Então, antes de mais, obrigado pela oportunidade e por estarmos juntos. O Edifica, este é o Edifica 1 e vamos ter até ao 4. O Edifica nasce de um outro trabalho que eu faço, de rádio, há 11 anos, em que todos os dias eu tenho uma pequena meditação de 3 minutos. Então, dessa meditação eu selecionei textos e partes da meditação para editar em texto para o livro e ficamos assim com uma abrangência para a Bíblia. Os primeiros 3 livros do Edifica vão abranger toda a Bíblia. Como? Em cada semana tem uma apresentação do livro, portanto a começar em Gênesis até Apocalipse, tem uma apresentação do livro e depois tem 6 versículos desse mesmo livro. Portanto, semana após semana vamos caminhando pela Bíblia. Ao fim de 3 livros temos passado todo o texto bíblico, todos os livros. Então a ideia é funcionar como um devocional para ser lido praticamente diariamente, não é? Sim, funcionar como um devocional, embora com uma característica diferente. Ele não tem dias, não tem datas. Ok. Pode-se começar em qualquer dia da semana, do mês, do ano. Porquê? Se as pessoas forem minimamente parecidas comigo, dizem assim, isto era para começar no dia 1, hoje é dia 10, eu não vou começar agora. A mim acontece assim. Então eu vou deixar esperar. E quando voltar a ser um dia 1, eu já não estou lá outra vez. Okay. Então se eu pegar no livro hoje, eu digo, isto não tem uma data, eu posso começar hoje. Hoje está certo. Então, a ideia é essa. O formato do livro em A6 também é aquela coisa de ser pequenino, maleável, ser portátil, poder meter num bolso. Sim. Ou seja, até dá para a pessoa ler no transporte, ler... Sem problema, é fácil, é acessível. E se quisermos inclusivamente dar a alguém, também não estamos a oferecer um livro grande, que a pessoa pode, eu agora não tenho tempo para isto, mas a pessoa ao desfolhar vai ver que cada folha, cada página é um dia. Então, é mais acessível de ler. Ok. A contracapa tem um versículo do Antigo Testamento, o interior deste primeiro tomo, por assim dizer, são livros do Antigo Testamento, mas a frase inicial, o versículo, a referência inicial aqui na capa, é um versículo do Novo Testamento, retirado do Sermão do Monte, não é? De uma afirmação de Jesus. Que diz? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Certo, essa é a convicção. Okay. É a convicção da palavra. Nós precisamos de ter a nossa vida edificada em alguma coisa. E nada melhor do que a rocha para edificar o que quer que seja, não é? Então, eu acredito, e acho que todos nós queremos nisso, que quanto mais edificados nós estivermos, quanto mais sólidos nós estivermos na rocha, na palavra de Jesus, na palavra de Deus, mais estáveis nós estaremos na nossa fé. Então a ideia é essa. Também, por outro lado, o Novo Testamento confirma o Velho Testamento, ambos se completam, portanto... encaixa e enquadra-se um no outro. Esta frase que é atribuída a Jesus, não é? É uma citação de Jesus. Ele começa por dizer: quem ouve as minhas palavras. A ideia deste podcast é nós irmos, com o passar do tempo, falar um bocadinho acerca da pessoa de Jesus, das suas palavras, da sua obra, daquilo que ele fez e sobretudo, conhecê-lo, porque o cerne da vida cristã, ao fim e ao cabo, é conhecer aquele que nós dizemos que seguimos, não é? Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Torna-se assim importante conhecer a pessoa, não é? Torna, quanto mais nós conhecemos o nosso marido, a nossa mulher, mais relacionamento próximos temos um do outro. Quanto mais nós conhecemos o nosso Jesus, o nosso mestre, mais procuraremos ter identificação com ele, práticas como ele, segui-lo, não nos envergonharmos dele, passarmos a ter um relacionamento lá, digamos assim, de proximidade. E eu acho que isso realmente é importante, porque mais do que ser cristão
religioso é que ser cristão de prática, porque senão passamos a ser religiosos em vez de cristãos propriamente dito. Eu acho que é absolutamente fascinante conhecermos e percebermos que Jesus tinha traços com o qual nos identificamos. A própria Bíblia diz que nós não temos alguém com quem nós não nos podemos identificar, mas alguém com quem nós efetivamente podemos nos identificar. Eu gostava que nós pudéssemos começar referindo um texto bíblico, que é o episódio da ressurreição de Lázaro, né? E uma situação em concreto. Há uma série que tem estado muito em voga, que é o The Chosen, que relata um Jesus, lá está, tocado lá, um Jesus terra a terra, mas com certeza que vai identificar isto. Um Jesus tocado lá, um Jesus muito terra a terra, e há um episódio em particular, que é o episódio da ressurreição de Lázaro, de João 11, que eles transportam o versículo Jesus chorou, para Jesus estar efetivamente triste com a morte de Lázaro, ao ponto de, na cena, ele ter de ser consolado por Marta e por Maria e pelos discípulos, de tão triste que ele estava, porque Lázaro tinha morrido. Claro que conseguimos perceber, pelo contexto da passagem, que ele não é que ele não amasse, porque a Bíblia diz que ele amava Lázaro e Marta e Maria, mas ele não estava ali triste como quem não há ali mais nenhuma solução, porque o próprio texto diz que ele é a ressurreição e a vida, há uma solução, ele próprio vai ser a solução, mas que ele chora por causa da incredulidade, por causa das pessoas não crerem, depois, por isso é que ele ora, Pai, tu sempre me ouves, eu disse isto para que as pessoas pudessem crer, portanto a mensagem de João tem a ver com crença. Agora, a pergunta que se impõe é, Jesus só chorava por causa da incredulidade das pessoas? Jesus era uma pessoa sem sentimentos, ou Jesus tinha sentimentos? Não, eu creio que ele tinha verdadeiros sentimentos. Eu acho que, portanto, também não podemos esquecer que ele tinha duas naturezas, né? A divindade, a natureza divina e a natureza humana. E na sua natureza humana, certamente, ele tinha sentimentos. E até se calhar ainda posso ir mais longe, na sua natureza divina ele também era capaz de ter sentimentos, por isso é que ele resolve deixar o lar de glória, deixar o céu, para vir habitar entre nós, porque ele sentia que havia algo a fazer por nós aqui. Não é? A nível humano, nós olhamos para ele a nível humano e sem dúvida que ele teria sentimentos, não é? Ele chorou neste caso, tinha compaixão pelos enfermos, tinha compaixão por outras diversíssimas situações. Aí ele chora naturalmente pela morte de um amigo, e as pessoas às vezes quando nos falece algum amigo, um ente querido, as pessoas chegam junto de nós e dizem, pá, não chores. Eu digo sempre às pessoas, chora à vontade, chora porque faz-te bem, liberta-nos, e chorar é humano, e uso muitas vezes isso. Jesus chorou, portanto pode chorar à vontade, não tem mal nenhum. Jesus chorou porque tinha compaixão pelo amigo que tinha falecido, e chorou também pela incredulidade das pessoas à volta, não é? E às vezes nós também nos dá vontade de chorar pela incredulidade que vimos daquilo que pregamos e anunciamos e tal, e depois vimos que na prática as pessoas nem sempre reagem à pregação como a palavra é, e às vezes dá vontade de chorar. E as pessoas viviam com Jesus, conheciam Jesus, não era um estranho que estava ali, que apareceu de repente, mas era alguém que vivia com eles, sabiam como é que ele vivia, e de repente, no meio de uma situação, parece que toda a gente duvida se ele podia ou não podia fazer alguma coisa. Eu até acreditava que sim, mas será que... Daí se o meu irmão, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Exato. Como se... Isto pode levar-nos para diversos pensamentos, como se a vida em si, a vida humana, fosse mais importante do que a nossa vida espiritual depois de morrermos. Diz, se tu estivesse aqui, ele não teria agora esta vida espiritual. Não, na verdade... Jesus entende a situação humana, vive a morte do amigo, vive a desilusão, e lá estamos ele com sentimentos, daquilo que os outros deveriam crer e ter esperança e saberem estar e não estavam, e afinal ele chora. E dá-nos um exemplo de... Essa expressão é muito interessante, porque há outros episódios da Escritura em que vemos que Jesus chora. Por exemplo, ele chora sobre Jerusalém. Jerusalém, que tantas vezes tentei juntar como uma galinha junto aos pintos. Vemo-lo
deitar abaixo as mesas dos cambistas numa atitude de ira, e usou a expressão desilusão. Jesus frustrava-se? Eu acho que ele não viveria, eu sou capaz de pensar que ele não viveria frustrado de maneira nenhuma, porque isso depois já entrava em depressão e depois já era bem uma história um bocado complicada, não é? Não, e não temos relatos disso na Escritura, pelo menos eu não encontro. Não diria que ele vivia frustrado ou em frustração, mas acho que nos seus sentimentos ele também sentia que, isto não devia, deixem-me usar a expressão, isto não deveria ser assim. As pessoas já deviam ter um crescimento, uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual para saberem lidar com certas situações. E não sabiam. Ok. Mas isso seria... Porque se Jesus vive para fazer a vontade do Pai, se Jesus vive dentro do tempo do Pai, se o foco da vida de Jesus é obedecer ao Pai, poderemos nós dizer que a sua frustração e a sua desilusão poderia em algum momento pôr em causa, ou pode dizer, pronto, já chega, estou farto, Jesus fartava-se, não quero mais, isto não vale a pena, porque normalmente uma pessoa que se desilude é uma pessoa que se ilude, e dizer que Jesus se ilude com alguma coisa quando ele é tão focado no plano do Pai, acaba por ser uma frase perigosa de se dizer, não é? Ou não. Porque o facto de ele ser focado no plano do Pai é que pode fazer com que ele veja os outros erros também à sua volta. Ele tem um foco que eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu vim para dar a minha vida por vocês, eu estou aqui por causa de vocês todos, e afinal vocês que já me conhecem deviam de, vamos dizer assim, cooperar, colaborar comigo, afinal fazem tudo ao contrário. Mas eu quero continuar o meu trajeto, eu sei o que é que vim fazer. Eu não vim para vos agradar e fazer e viver de acordo com os vossos sentimentos. Eu vim com um propósito, mantenho o meu propósito, vejo que vocês estão errados, quero ajudar-vos, fico triste porque vocês podiam fazer melhor e não querem fazer ou não fazem, mas vamos continuar. Eu vou seguir o meu propósito, eu não saio do meu foco. Ou seja, Jesus consegue ser focado no propósito, mas não atropelando ninguém pelo caminho, no sentido em que ele consegue ser compassivo, ser empático, e não é, vamos dizer assim, a qualquer custo. Não é a qualquer custo que ele faz o plano, porque ele consegue olhar para as pessoas à sua volta. Sim, por exemplo, ainda há pouco se falou deles expulsar os vendilhões lá do templo. Ele não usava, e aí é um ato de violência, mas ele não usa de violência por violência. Ele usa de violência com uma razão muito específica. A minha casa não é casa de negócio, não é casa de cambistas, não é casa para vocês virem para aqui fazer o que quiserem fazer. A minha casa tem um propósito. Portanto, vocês estão aqui mal, não querem sair, é bem? Temos pena. Vão sair de outra maneira, mas vão sair. Porque de uma maneira ou outra, o propósito de Jesus, o propósito de Deus sempre vai ser alcançado. De uma maneira ou outra. Podemos falar então de empatia, okay, de Jesus, de compaixão de Jesus com as pessoas, até ao momento em que isso atravessasse os desígnios do Pai ou a vontade do Pai. Ou seja, Jesus não vai deixar, por exemplo, a casa do Pai em xeque em favor de outra coisa. Isso de algum modo leva-nos à nossa vida, quando o texto nos diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós também temos muita coisa que queremos fazer e que são legítimas, não têm absolutamente mal nenhum, mas quando elas eventualmente na prática, sim, se chocam com o reino de Deus, com a obra de Deus a que somos chamados a fazer, nós temos que optar o que é que queremos fazer. Não é? Temos o propósito, queremos servir Deus, queremos servir o Senhor, então vamos... Um exemplo que eu dou muitas vezes, para mim que gosto muito do verão e que gosto muito de praia, é domingo, agosto, 30 graus, 10 horas da manhã, vou para a praia ou vou para o culto, se eu não vou pregar. É legítimo ir à praia? É. Não é por causa disso que eu deixo de ir para o céu porque sou salvo em Cristo. Mas é isso que eu tenho que fazer. Não, o meu propósito é, primeiro, buscar o reino de Deus. Portanto, o propósito está lá, o objetivo está lá, a decisão nós temos que a tomar em cada momento. E Jesus tomou muitas vezes. E eu imagino, porque se Jesus consegue estar focado no propósito, mas ser empático, ter sentimentos, eu imagino a quantidade de carga emocional
a que ele deveria estar sujeito. Cada vez que uma pessoa respondia negativamente, que a Bíblia faz questão de dizer, muitos creram, mas também havia aqueles que não queriam. Quando, por exemplo, e é verdade que a Bíblia não nos diz o tom com que as pessoas falaram, mas quando Jesus diz aos discípulos, vocês também não querem ir, quase que está ali nota de uma certa frustração associada. Quando o jovem rico sai, e Jesus diz ao quão difícil é, ou seja, a quantidade de vezes que Jesus quando deve Jesus ter vai orar e chega e vê os discípulos a dormir. Exato. Mas o que é isto? Exato. Quantas vezes que ele deve ter sido emocionalmente duro para Jesus, e acho que isso até nos faz valorizar mais os momentos em que ele se afastava para orar, porque imagino que também serviria para isso, para ele se curar, falta de outra expressão. Eu digo muitas vezes que se alguém no mundo não precisava de orar era Jesus. Sendo próprio Deus em si, encarnado, ele próprio não precisava de orar. Por outro lado, se alguém no mundo precisou de orar, era Jesus. Porque a nós leva-nos à presença do Pai, a ele levava-nos à presença do Pai. A nós serve para nós também desabafarmos com Deus. E qual Deus que está sempre pronto a ouvir-nos e a escutar-nos, a suportar, a levar as nossas pressas, as nossas alegrias, as nossas desilusões de vida, sei lá, tanta coisa que nós podemos sempre partilhar com Ele. E Jesus também podia falar isso com o Pai. E isso é fantástico. Eu acho que a oração é uma daquelas coisas que nós temos de fantásticos na nossa vida, não é? Falar com o próprio Deus, eu quero falar com o Presidente da República, tem que fazer não sei quantos requerimentos e sabe Deus, não é? Mas com Deus nós podemos falar, não é? Nem sempre é fácil falar com o nosso próximo, mas com o nosso Deus é fácil. Nós podemos, em qualquer situação. E Jesus estava aí, no meio de toda essa carga emocional, no meio de todos os sentimentos, no meio de dizer que eu estou aqui para servir, eu não vim para ser servido, mas eu estou aqui para servir, eu quero servir, eu vim cá por causa de vocês, como é que nós vamos trabalhar juntos, não é? E depois ele carrega todos os pesos das dúvidas dos homens de pouca fé, das acusações injustas, eu sei lá, de tanta coisa, e afinal, ele prostra-se perante o Pai, ele não sei qual é a posição de prostrar, mas pronto, de ficar perante o Pai em oração e fala com Deus. E isso é um ensino poderosíssimo para nós. Porque, como eu disse, se ele não precisava, ele dá o exemplo. E qual é o exemplo que seguimos? Traz outra profundidade ao texto de Filipenses, que ele sujeitou-se, não é? Não foi só sujeitar à humanidade e à derradeira morte, normalmente nós focamos sempre a questão da morte, mas sujeitou-se a todas as vicissitudes da vida humana, incluindo estas coisas todas, o sujeitar-se à desilusão, sujeitar-se ao desapontamento, sujeitar-se à frustração, a isso tudo, e à necessidade, porque ele não opera no poder dele, não é? Ele opera no poder do Espírito, há necessidade de ir buscar de Deus para ultrapassar essas situações, ganhar mais profundidade. Não é? Ele teve fome, teve sede, viveu como as outras pessoas à sua volta, caminhava, ensinava, via que alguns aproveitavam o ensino, outros nem tanto, duvidavam nas coisas mais simples da vida, algumas que nós também duvidaríamos, certamente, nem sei se nós teríamos coragem de fazer, por exemplo, estou-me a lembrar de Pedro sobre a água, não é? Sair do barco, será que eu tinha coragem de sair do barco e querer andar sobre a água? A gente às vezes diz, o Pedro teve pouca fé, mas será que nós teríamos fé para sair do barco? Não é? Nós às vezes culpamos o outro, mas esquecemos, e eu, o que é que eu faria? Portanto, toda essa situação faz com que Jesus esteja numa intimidade forte e grande com o Pai, não é? E isso leva-nos a nós, deve levar-nos a nós, a querermos viver essa intimidade, porque Ele foi vitorioso também e nós nele, pelo seu exemplo, pelo seu ensino, nós podemos seguir em muitas vitórias também. Pegando aí nesta situação dos sentimentos, e não sei se há alguma, se os escritores bíblicos tiveram uma razão subjacente para isto, que é que conseguimos ver bastantes vezes Jesus a chorar, Jesus a ficar com ira, não é? Jesus a desiludir, a frustrar, vamos chamar-lhe assim, estas expressões, okay? Mas creio que nenhuma vez vemos a dizer, e Jesus ficou satisfeito com os seus discípulos por causa disto, ou Jesus alegrou-se com os seus discípulos por causa daquilo. Será que Jesus tinha
momentos em que ele efetivamente se alegrava. No outro dia pus-me a pensar, o que é que Jesus pensaria em relação a certas comidas? Será que havia comidas que ele gostava, que ele não gostava? Será que havia momentos, por exemplo, no casamento de Caná? Qual foi a postura dele no casamento de Caná? Ele esteve lá só a ser Deus, a pensar no, ok, não tarda nada, vão-me pedir para eu transformar água em vinho, e pronto. Ou será que ele aproveitou o momento? Será que divertiu-se, que brincou, que... Pois, e são perguntas daquelas que dá para nós especularmos e cada um acabará por ter a sua razão. Eu diria que uma moeda tem sempre duas faces. Se ele chorou, também se deve ter rido. se ele sentiu ira, também deve ter sentido grandes alegrias e prazeres. Na verdade, nós humanos também temos muito a tendência de citar muito mais o que está errado e o que nos parece mal e o peso das outras coisas, não é? Do que as coisas boas que vamos ver na nossa vida. Enfim, então hoje olhamos para as notícias da televisão, 99,99% são desgraças e às vezes lá uma que é menos desgraça, não é? Também os escritores bíblicos também se aproveitaram, não é a expressão, também nos trouxeram muito do acontecimento que na altura se vivia e que nem toda a gente estava à espera. Estavam à espera de um Messias, sim, é verdade, não propriamente um Messias assim que viesse para servir os outros, não é? Não estavam à espera certamente de um Messias que começasse o seu ministério ali numas bodas, fosse para o casamento. E um Messias que se alegrasse e se risse e brincasse, também não estavam à espera disso. Mas será que não? Eu acho que ninguém de bom senso vive uma vida que não se ria, não tenha sorriso, não tenha alegria. Ele brincava com as crianças, deixava as crianças vir para o pé dele e as crianças são uma fonte de alegria e de vida. E a felicidade dele estava, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Portanto, ele certamente teria momentos de grande alegria e de grande gozo. Eu não vejo um Jesus carrancudo, um Jesus fechado, assim como também não vejo um menino bonito de olhos azuis e, aliás, a Escritura diz que não havia nele, como é que é? Que não havia nele formosura. Pronto. Portanto, ele era uma pessoa, digamos assim, normalíssima, com as suas características divinas que veio com um propósito para a humanidade. Sim. E recordo, por exemplo, do texto de Isaías, o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. E, normalmente nós associamos isto sempre ao macro, não é? No fim de todas as coisas, quando toda a gente estiver salva, mas eu consigo imaginar que no dia-a-dia do seu ministério, ao ver, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, ao ver os mortos a ressurgirem, ele alegrar-se pela vontade do Pai estar a ser feita e alegrar-se também com o bem-estar dos outros, tendo amado os seus, não é? Perdão. O fruto do Espírito é a alegria, portanto, se ele sendo Deus, também é um Deus alegre. Também é um Deus que veio até nós em alegria. Acho eu, entendo eu. Sim. Pelo menos para mim eu prefiro vê-lo assim. Sim, é muito mais reconfortante para nós a noção de um Deus próximo, né, do que um Deus distante, inclusive em termos de sentimentos para nós, não é? Não, o facto de ser um Deus próximo, a oração do Pai Nosso, quando ele diz Pai Nosso que estás no céu, aquela proximidade, tu estás no céu, mas estás, não é aquela ideia de que Deus está longe, é um Deus que está perto, está ali acessível. O facto de ele nos ensinar a orar, continua a ser um Deus que está perto. Não há aqui barreiras. O facto de ele próprio, a Escritura nos diz que ele é mediador entre nós e Deus, ele fica aqui assim a fazer aquela ponte, como nós às vezes dizemos, não é? Aquela ligação entre o ser humano pecador que precisa de Deus para todas as coisas e por nós próprios não conseguimos lá chegar, mas ele está ali. Olha, eu estou aqui para nos ligarmos. Usem-me, façam de mim a ligação que vocês precisam. Portanto, eu acho que para mim é uma bênção daquelas. E mesmo o cuidado dele, aqui ainda entrando na questão da alegria, na satisfação, o facto de ele ter ligação com as pessoas, não, os discípulos não eram meros alunos, havia ligação, depois a preocupação à hora da morte em que a mãe
em que Maria tivesse um filho, mãe, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe, ou seja, ali não é só, acaba por João também ter alguém que tome conta dele, havia ali ligações familiares, o que demonstram cuidado, não é? O que demonstram ali também um afeto pelas pessoas. E aquela ligação que ele faz de valorizar a mulher. Não houve ninguém à face da terra que alguma vez mais valorizasse a mulher do que Jesus. Era completamente, não sei se a expressão é muito forte ou não, era completamente escorraçada, fora da sociedade, e ele senta-se ao lado da mulher samaritana a falar com ela. Sim. E valoriza a mulher. Não há ninguém que tenha feito isso mais do que ele. As ligações que ele faz com a vida, com as famílias, é fantástico ver que realmente temos um Jesus que, sendo Deus, como diz o texto, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se para vir viver como nós, para vir ser como nós. E isso é fantástico, porque diz assim, porque nos dá a ideia sempre de que se ele veio por causa de mim, o que é que eu faço por causa dele? Pelo menos para mim, eu penso isso muitas vezes. O fazendo-se semelhante aos homens ganha aqui outra dimensão, porque ele fez-se semelhante em todas as questões. Não é? Porque ele podia ter tomado a decisão, Deus o Pai, ou ele podia ter tomado a decisão de chegar até nós numa salvação como ele entendesse, e é assim que quisesse ter, porque nós é que resolvemos ser mauzinhos, não, quer dizer, não foi ele que quis que a gente fosse maus, não é? Então nós é que resolvemos. Portanto, e ele no seu amor ainda resolve vir até nós. Eu às vezes penso, já tenho dito isso, até já preguei sobre isto uma vez, estava a pregar e falei sobre isso. Eu penso um dia triste no céu, entre aspas, né? Se houve um dia triste no céu, foi o dia em que Jesus disse, eu vou à terra. Eu vou deixar-vos e vou à terra. Penso os anjos, mestre, o que é que tu vais fazer para a terra? Não estamos aqui bem todos? Não, eu tenho que ir lá por causa daquela gente que está lá. Eu quero-os. E depois temos o contraste mas o próprio Jesus consegue que haja alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ou seja, até as entidades celestiais conseguem retirar gozo de algo que não tem nada a ver com eles, okay? Mas porque é a vontade do Pai que as pessoas se salvem, há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Ou seja, nós humanos e pobres pecadores, pelo arrependimento conseguimos levar a alegria ao céu. Exato. Em Cristo. Aquilo que ele vai fazer por nós. É fantástico, quer dizer, quando nós pensamos estes pormenorzinhos, que às vezes nos passam ao lado, nós estamos a vivê-los todos os dias, isto é poderoso, eu acho que é poderoso. Jesus nunca teve ligações fracas, nunca passou por a vida de alguém e sem deixar marca. Sem deixar marca, ou para um lado ou para o outro, não é? Jesus, e claro, isto também faz pensar que ele, primeiro porque a própria Bíblia diz que se escrevesse tudo que Jesus disse ou fez, que não havia livros que cheguem para isso, mas que ele teve uma vida muito para além do que está registado, coisas que nós nunca vamos saber, não é? Mas provavelmente ele teve alegrias, teve tristezas, teve uma vida social. Teve aquela vida da juventude até ao ministério, basicamente pouco sabemos dele, não é? Sim. Mas também tem a ver com o tal propósito, com o tal foco com que ele veio. Ele não veio para dizer se andou a jogar a bola com outro ou não. Sim. Não é? Ou não veio para dizer se foi comer um churrasco. Não, ele veio com um propósito. E no exercício do seu propósito teve coisas que nos estão contadas e que nos levam a nós a alcançar o propósito que ele veio. Propósito para a salvação, e leva-nos a nós até à salvação. Portanto, às vezes as pessoas, mas isso foi Jesus foram os homens que escreveram e tal. Pois claro que foi, então, mas quem é que poderia ter sido se não os homens a escrever? Ainda hoje quem escreve são os homens, não é? Portanto, é sempre o ser humano que vai escrevendo e vai relatando. Para mim tem muito valor aquilo que está escrito. Acredito e creio profundamente, plenamente, como João diz, que muita coisa não está escrita, é óbvio. Nem nós, se fizéssemos a nossa própria biografia, autobiografia, iríamos escrever todos os pormenores da nossa vida. Portanto, é óbvio que não faz sentido, mas o importante da coisa e do facto que ele veio, para o que ele veio, está lá. Jesus ensina-nos que a vida é recheada de coisas, mas que há coisas que são prioritárias, não é? São prioritárias, e também há coisas que são para anunciar e divulgar, porque podem servir de edificação para outros, podem servir de desafios, podem servir de motivações,
E há outras que são muito nossas, que não interessa a mais ninguém, e às vezes nós queremos guardá-las para nós, outras vezes quem dera que nunca mais me lembrasse disto. Quem dera que isto nunca mais voltasse a acontecer na vida, não é? Nem para mim, nem para ninguém. Há coisas que nós queremos, há outras que dizemos, dispensava isto perfeitamente. Claro. Ainda bem que a entrada de Jesus na nossa vida ajuda a encarreirar. É verdade. A dar um sentido a isto, porque vimos aí pessoas, vimos pessoas no mundo à nossa volta que até com bastantes soluções financeiras, soluções de vida, sei lá, que andam completamente perdidas sem norte, conforme dizemos. Vimos outras na igreja, também com boas situações e às vezes sem norte, porque vivem mais uma religiosidade do que Cristo na sua vida, propriamente dito. Mas vimos pessoas até na igreja, com muitas carências, por vezes. Eu conheci pessoas e conheço pessoas, basicamente conheci algumas pessoas com muitas carências, mas que foram exemplos de fé e de motivação, que trabalharam inclusivamente na minha vida, que mexeu muito comigo e que ainda hoje mexe. Pensar nessas pessoas que trabalham na vida. Portanto, há coisas que são realmente para nós recordarmos, trazermos à memória, vivermos e reforçarmos, relembrarmos todos os dias. Há outras que, deixa estar quieto. Obrigado, Pastor Vítor, também por este bocadinho também que podemos conversar. Nós vamos deixar links na descrição, quer para a morada, os horários, se alguém desejar visitar a Igreja Reformada ali em Massamá, também os conteúdos que a Igreja faz nas redes sociais também, por acaso de quererem assistir também, e para, se quiserem entrar em contacto para adquirirem este livro, o Edifica, da autoria do Pastor Vítor. Ficamos por aqui hoje, que Deus abençoe a todos e até ao próximo programa. Obrigado.